Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Vamos lá então para a nossa aula de Geografia, Geografia Geral, professor Bruno Zoca. Nós temos que finalizar nossa apostila número 5, nosso caderno de atividade número 5, e para isso a gente vai fazer então a correção da atividade número 4 e atividade número 5. E aí eu já vou adiantando então, para quem for fazendo a correção da atividade 4 e 5, vai lá no livro didático, páginas 204 e 205. Nós temos um texto ali para fazer a leitura e depois fazer as duas atividades que seguem na sequência. Então, terminando a correção da apostila, vão lá para o livro didático, página 204 e 205, atividades 1 e 2, depois da correção. Então, vamos lá. A nossa atividade número 4, ela traz aqui um mapa sobre a industrialização do Sudeste, que você já sabe que é a região com maior destaque industrial do Brasil. E essa industrialização ela vai ocorrer, então, por conta do declínio do café. Isso lá por volta de 1920, quando o Brasil ele também sofre com a economia mundial, com o problema da Bolsa de Valores que estava acontecendo lá em Nova York, nos Estados Unidos. Como a economia ela é globalizada, dependendo de uma economia de um país, quando o país é muito forte e a economia é abalada, afeta outros países com economia mais fracas, que foi o caso do Brasil. Então, com o declínio do café, o governo do Brasil, na época, acabou tendo que se virar com o que ele tinha aqui no seu país. E aí começa então o incentivo a deixar um pouco o café de lado e investir em outras áreas. E uma dessas áreas foi a industrialização para poder transformar aqui a matéria-prima e naquela época era o aço, que seria então a matéria-prima para construir ali alguns outros equipamentos, máquinas, enfim. Então é a partir do declínio do café, e isso anos mais tarde, principalmente na década de 50, que a nossa indústria, ela de forma assim mais robusta, ela acaba se consolidando. E aí ela vai se consolidar principalmente aonde? Na região sudeste. Não é à toa que a região sudeste ela sai da riqueza do café, já era uma região assim de destaque no Brasil, e aí ela entra na parte da indústria também. Então nesse mapa nós temos ali a região de São Paulo, ali em torno da capital, indo para o interior, como uma região muito industrializada. A Belo Horizonte, capital mineira, também muito industrializada, Vitória no Espírito Santo, comércio forte, indústria, e o Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro indo um pouquinho ali para a região de Volta Redonda, onde nós temos a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, aquela que faz a transformação das matérias-primas, no caso ferro e aço, em exportações aí para outros países. Então, de uma forma geral, a indústria do Sudeste ela é basicamente concentrada em torno das capitais, tá bom? Depois nós temos aqui a exclusão social, um outro mapa da região sudeste. É uma região rica, mas que ela tem os transtornos sociais. Por exemplo, muita violência, locais que não tem nem tratamento de água e esgoto, pessoas que vivem ainda na rua. Essa semana mesmo, devido ao frio, alguns moradores ali na capital paulista, em São Paulo, acabaram morrendo de frio. Então é uma região extremamente rica e extremamente desigual, e isso como um todo no Brasil também, não é só essa região que acontece isso. Então nós temos um problema social que acontece, a concentração de renda na mão de uma meia dúzia ali de grandes industriais, empresários e, enfim, pessoas também do agronegócio, e esse dinheiro é mal distribuído, mas isso é um assunto que a gente vê em outro momento também. Esse mapa, então, ele mostra para nós o seguinte: a cor mais escura aqui da legenda demonstra que tem menos desigualdade social, então a renda ela acaba sendo um pouquinho mais igual para as pessoas. E quanto mais claro for esse mapa aqui, maior vai ser a desigualdade. No caso, nós temos aqui Minas Gerais. Repare que no norte e nordeste mineiro é uma região mais pobre. E realmente isso acontece. É uma região mais seca, é uma região onde as pessoas não conseguem uma produtividade muito boa na lavoura, enfim. E aí é a distância também da capital. Repare que essa região do norte e nordeste mineiro ela faz divisa aqui com a Bahia, uma região bastante seca, árida e acaba sendo excluída. Tá? Então, vamos lá para as perguntas. A letra A. Com base no primeiro mapa, o mapa da industrialização, quais cidades concentram as maiores indústrias da região sudeste do Brasil? Vocês podem colocar que são as capitais: Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro e São Paulo. 2. Observe o mapa 2 da região sudeste da exclusão social e responda: qual é a capital que possui a melhor situação social? De uma forma geral, é São Paulo.
Lembra que quanto mais escuro for o mapa aqui na legenda, melhor é a distribuição da renda? Então, de uma certa forma, São Paulo ainda, né, ela acabou ali beneficiando um pouquinho melhor a distribuição de renda para quem chegou procurando trabalho, moradia, etc. Mas tem graves problemas sociais ainda, tá? E aí a gente precisa ir mudando isso pouco a pouco. Depois, pesquise por que o Sudeste perdeu a atratividade de investimentos industriais nas últimas décadas. Então, o Sudeste, por mais que ele concentrou, né, durante décadas muito investimento industrial, ele acabou perdendo nas últimas 2 décadas, né, principalmente a partir dos anos 2000, indústrias para o Nordeste. Por quê? Porque começou uma política, né, de mais incentivos para os empresários levarem para lá as plantas das suas fábricas, e aí o Nordeste acabou então retirando um pouco algumas indústrias, né, do Sudeste e também do Sul do Brasil. Claro que o empresário sempre procurando melhorar o lucro, a sua rentabilidade, ele vai procurar aquilo que é mais vantajoso para ele. Então, ele, de certa forma, acabou fechando algumas fábricas na região Sudeste e levou seu investimento todo para o Nordeste. Isso, de certa forma, ajudou o Nordeste, porque a região, né, junto com o Norte, a região mais pobre do Brasil, enfim, com sérios problemas sociais, porém acabou gerando desemprego no Sul e no Sudeste. Mas, para completar ali essa questão, essa pergunta, o Sudeste perdeu, então, boa parte de indústria e investimento para o Nordeste, porque nos últimos anos houve política de incentivo para a atração das indústrias no Nordeste. Depois a D, quais são os principais produtos que compõem a economia da região Sudeste? Produtos agrícolas, vocês podem colocar cana-de-açúcar, gado, café, enfim, laranja, soja, milho. Nas indústrias, vamos lá, automotiva, eletroeletrônicos, aeronaves, enfim, softwares e por aí vai. E qual é o setor da economia que mais contribuiu para o PIB da região Sudeste? Foi o setor primário, né, que fornece as matérias-primas? O secundário foi na indústria? Ou foi no terciário? De uma forma geral, é bem distribuída, tá, o PIB da região Sudeste, mas leva vantagem aí o terciário, que é o setor do comércio e serviços, principalmente serviços financeiros, né? Existem sim muitas matrizes, né, de empresas, indústrias instaladas na região Sudeste. Então, o capital, o dinheiro é concentrado ali. Então, o setor terciário, que é aquele setor da economia que faz ali a parte do comércio, dos bancos, das escolas privadas, enfim, daquela parte da economia que chega o serviço nas pessoas, foi a parte do setor que mais contribuiu para o PIB da região Sudeste. Depois, atividade 5. Observe o mapa e responda as questões. Bom, todo mapa tem que ter um nome, né? Então vamos ler primeiro o mapa para a gente entender o que ele traz para nós. Porcentagem das populações urbana e rural em 2015. Então a população urbana ela vai estar em azulzinho aqui, né? Para vocês deve estar um pouco mais claro, porque não está colorido, e vermelho é rural. O Brasil, então, em 2015, ele tinha apenas 15% da população rural e mais de 84% da população urbana. Na região Sudeste, apenas quase 7% da população rural e mais de 93% da população urbana. Então, é uma região bastante urbana, né? A primeira pergunta aqui. Qual é a região brasileira representada no mapa que possui a maior porcentagem da população vivendo em áreas rurais? Então, de cara aqui, a gente vai ver que cadê? Olha só, Nordeste. Então, o Nordeste, a maioria da população comparado a outras regiões, né, vive na área rural. Apenas 73% na área urbana e 27% quase ali na área rural. Depois, comparado ao Brasil, a região Sudeste possui uma maior porcentagem da população vivendo na cidade? Explique. Então vamos olhar aqui o Brasil. 84% vive na cidade e apenas 15%, quase 16%, vivem no campo. Na região Sudeste, mais de 93%. Então, vamos voltar aqui na questão. O Brasil, a região Sudeste possui maior porcentagem da população vivendo na cidade? Sim. Por quê? Porque nós vimos que a região Sudeste, o forte dela é o comércio, é o setor terciário. Então, obviamente, né, o PIB e os empregos vêm dessa área, da área da economia que gera um emprego principalmente na cidade. E por ter também uma certa tecnologia comparada a outros estados,
a mecanização e a tecnologia chegou ao campo, e a gente sabe que uma vez isso empregado no campo, diminui a mão de obra braçal, né, do trabalhador. Então, menos pessoas no campo, mais tecnologia, a gente consegue ter uma produção maior, mais dinheiro. E também porque as pessoas acabam indo para a cidade, porque é a região que mais emprega no Brasil, né, a população aí economicamente ativa. Então, vocês podem colocar assim, sim, né, o Sudeste tem a maior parte da população vivendo na cidade, comparada com o Brasil. Por que isso acontece? Porque a região Sudeste, a maior parcela do PIB dela vem do setor de serviços, que é o comércio das cidades, e também porque ela emprega tecnologia no campo. Não há tanta mão de obra braçal assim para executar esse tipo de atividades. E depois a letra C, qual é a região brasileira com a menor taxa da população vivendo em áreas rurais? Então vamos olhar aqui. Qual é a região brasileira com a menor taxa da população vivendo em áreas rurais? Se a maior taxa da população do Sudeste vive em áreas urbanas, né, então obviamente também vai ser o Sudeste, né, que tem a menor taxa da população vivendo em áreas rurais. É quase 7%. Beleza? Então, nós finalizamos aqui o caderno número 5 de atividades. Vocês vão lá na página 204 e 205 agora, façam a leitura e destaca no texto alguns pontos importantes sobre o pré-sal, a importância dele para a região Sudeste e para o Brasil. E aí nós temos duas atividades, então vocês façam ali apenas as respostas no caderno. Coloca lá o número da pergunta e o número da página e façam direto a resposta no caderno. E qualquer dúvida podem me chamar na MSN, vocês não estão participando muito, mas é importante que vocês possam fazer perguntas também. Beleza? Qualquer coisa me chama aí no chat e a gente vai conversando. Valeu, galera, até a próxima então, boa aula!